dia! Mais um sábado feliz! Bom dia para vocês! Bom dia, professor Robson! Bom dia! Vamos aguardando aí as pessoas que estão chegando, que hoje nós temos novidade. Hoje a dinâmica será um pouco diferente. A dinâmica vai ser hoje um pouquinho diferente. Porque hoje nós temos convidada. Hoje nós temos convidada online. Pois é. Hoje temos uma convidada online que a gente vai aguardar ela chegar daqui a pouco. E aí essa convidada vai estar no Instagram. Tá? Vocês aqui, bom dia Renata, bom dia Jefferson. Vocês aqui vão ouvir, eu espero que vocês consigam ouvir a minha convidada falando. Mas se não conseguirem, vocês podem migrar para o Instagram, tá? Bom, vamos começar o dia de hoje com a nossa reflexão do dia. Eu trouxe para hoje, eu já tinha trazido esse poeta, que é um poeta persa, chamado Rumi. Minha convidada chegou. Bom dia, Gelsa. E aí, como eu estava falando para vocês, tem essa reflexão, né? A gente sempre começa com uma reflexão do dia. E aí eu trouxe novamente para vocês o poeta Rumi. E ele diz o seguinte: o que é plantado na alma de cada pessoa, um dia irá florescer. Então vamos ver aí, né? O que é que nós estamos plantando. Porque o que a gente planta, a gente colhe. Tá? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. O que a gente está plantando na nossa alma, o que a gente está plantando na nossa vida. E o que a gente está plantando em relação à alimentação. Então, deixe-me ver aqui como é que eu faço essas cositas. Deixe-me ver, eu acredito que é aqui. Convidar para participar. Convidar a minha amiga, sócia. Bom dia, Roseli! Mais um sábado feliz para você! Bom dia, Carlinha! Como é que você tá? Tô bem, tô bem. Vamos chamando aí o pessoal, né? Bora mandando aí os aviãozinhos, acenando aqui para umas pessoas que entraram. Eu acho que são pessoas que conhecem, Roseli. Eita, O Iara aqui. vamos embora. Vamos começar o sábado com um bom dia, né? Às 6h15 da manhã. Carlinha me convida faz tempo para essa live e eu sempre fico adiando, né? Essa questão da câmera ainda não é confortável para mim, mas eu recebi uma palavra de uma amiga nossa, Rafa, né? E aí ela disse assim: você só precisa ser você. Não é legal isso que ela me disse. Eu guardei, né? Que a gente conversa muito. E eu, Carla, todas as meninas da equipe, eu disse: não, realmente só preciso ser eu mesma. E esse convite hoje é muito especial. A gente abrindo um mês, né? Abrindo o mês, trazendo muita informação nesse canal de Carla, Leve a Vida Leve. A Uninutri, a missão da gente é cuidar das pessoas. Então, existe um propósito aqui a ser realizado, que é passar informação e cuidar um pouquinho mais fora do consultório. Pois que eu e Carla, a gente conversando também, disse: poxa, a gente precisa alcançar mais pessoas, a gente precisa trazer mais cuidado. Então, vai ser dessa maneira, mostrando aqui o nosso conhecimento
que às vezes é pouquinho, mas para algumas pessoas é tão grande, né? Pois é. E de uma maneira leve, tranquila. Isso mesmo. Aí eu quero perguntar para vocês que estão aqui no YouTube. Vocês estão conseguindo ouvir? Vocês estão conseguindo ouvir, Roseli? Me digam aí se estão conseguindo ouvir. Porque se estiver conseguindo ouvir, quiser ficar aqui no YouTube só ouvindo, massa. Se não, se vocês tiverem Instagram, aí eu sugiro que vocês migrem para o Instagram da Uninutri. É aqui, ó. Vou botar aqui para vocês, aqui no chat, o Uninutri Recife. Então, se tiver o Instagram, entra aí no Uninutri Recife e vocês vão estar vendo essa conversa de nós duas. Se vocês estiverem ouvindo aqui no YouTube, como quiser continuar no YouTube, então tá ouvindo bem? Que coisa boa, Gelda. Gelda está aqui no YouTube, Rodrigo. Nossa, Essa Gelda. tá linda. Olha. Vem assim, bora pro Instagram. Bom, então qual foi a ideia hoje, né? Da gente conversar aqui primeira vez, Roseli aqui, junto com a gente, nesse sábado maravilhoso, que são nossas histórias de consultório, né, Roseli? Nossas histórias de consultório sobre proteína. Por quê? Eu vou abrir o jogo aqui, vou abrir o jogo. Eu fico discutindo com Roseli. Roseli, as pessoas comem proteína, Roseli. As pessoas comem muita proteína, não tá vendo? Que essas pessoas comem muita proteína. Roseli, não come proteína. E aí, ela me provou, por A mais B, que eu estava errada. Tá vendo só? Pois é, gente. É bom a gente trabalhar com outros profissionais, e profissionais maravilhosos, inteligentes, além de bonito por fora, é bonito por dentro, e nesta criatura aí que está conversando comigo. Então, Roseli tem uma experiência maravilhosa no atendimento de idosos, de adultos, trabalha também com pessoas com diabetes, com resultados fantásticos, não é não, Roseli? E foi aí que a gente começou a ver, a colher os resultados, né? Da nossa briga dentro do consultório, foi com os resultados dos pacientes com diabetes. Com essa questão aí da proteína, tá? Então, deixa a Roseli aí falar um pouquinho dessa história de proteína. Fala aí, Roseli, vai contando aí da tua experiência, das nossas discussões. Hoje, né? Quando a gente começa um atendimento, a minha rotina nele é perguntar em gestão alimentar. Como é seu recordatório alimentar? O que é que você sente? Quais são os sinais e sintomas? Então, a gente tem um rastreamento metabólico e o paciente vai citando as coisas, né? Ah, Rose, eu sinto muita dor de cabeça, eu sinto muito cansaço, muita fadiga, as minhas pernas ficam cansadas, meu processo de cognição é muito lento, porque a primeira coisa que a gente pega é o que ele sente, né? Fora o que ele vai confirmando. Sinto muita cãibra. E aí, logo após, eu digo, ok, então vamos agora me explicar o que é que você come. E a coisa mais comum que, por conta da rotina, praticidade, prioridade, porque às vezes eu até brinco com meus pacientes, tem pessoas para dar esse suporte, né? Secretários que estão ali para fazer aquele alimento, mas eles estão tão enraizados com um hábito que não é saudável, que nem consegue pensar fora da caixinha. E eu digo, a gente sempre diz, né? Eu estou aqui para pensar por você e você só executa. Esse é o papel da nutricionista, né? Pensar pelo paciente, fazer com que ele abra os olhos. E aí o recordatório alimentar do adulto ao idoso, né? Porque a minha prática Rose, de manhã só dá para comer pão com queijo e algum industrializado que tenha bastante conservante, né? Como presunto, salame, essas coisas. E aí eu tomo um café com muito açúcar e vou trabalhar. E aí chego lá no trabalho, eu como uma bolacha com café de novo. E é porque eu não tenho tempo de preparar um lanche saudável para levar. Tempo, gente, não é recurso financeiro, porque
Muitas vezes eu digo, você é pobre na sua alimentação, mas você não é pobre financeiramente. É só prioridade. Você não dá prioridade à sua saúde porque você sempre acha que você vai ter o tempo do mundo, né? Que você tem sempre tempo. E aí o jovem, o adulto jovem, faz isso tranquilamente. Na hora do almoço, Rose, eu me sinto muito mal comendo proteína, assim. Aí eu gosto mesmo de comer macarrão, sabe? Porque ele me dá muita energia. Então, macarrão com molho, queijo, é tudo que eu gosto, de verdade. Mas às vezes eu coloco um alface e um tomate e tá tudo bem. Aí, ok, um pouquinho só de frango, porque carne às vezes eu nem gosto. Ok. E aí eu tomo refrigerante também. Tá certo. E à tarde, como é? Não, à tarde tem bolacha de café de novo, porque é o que tem lá na empresa. Eu tô falando assim, né? Que é o que eles geralmente me dizem. E aí eu como aquilo ali de novo. E à noite, assim, às vezes eu como um hambúrguer, uma pizza, ou muito raramente um pão com queijo de novo. Isso é o adulto que sai todo dia para trabalhar. É a coisa mais comum, tá? Paciente idoso, o que que ele faz? Ai, Rose, não aguento. Não aguento, vou comer papa de manhã, só papa. A minha barriguinha fica cheia até o meio-dia. Aí chega no meio-dia, eu não aguento comer feijão, porque feijão me incha na minha barriga. Eu como só arroz e um pouquinho assim de frango ou peixe, mas bem pouquinho, porque, enfim, à tarde eu preciso de um doce para acordar, então eu como uma sobremesa. E à noite, às vezes, eu como uma sopinha, ou senão eu como um pão com queijo de novo. Resumo, o que que aconteceu? Você teve um dia todo cheio de produto industrializado, cheio de conservante, sódio, baixa ingestão proteica, porque o leite e o queijo, ele tem um valor bem menor do que proteína de origem animal. E ao passar dos anos, a longo prazo, isso vai gerando algumas carências que a gente já sabe. Quando a gente pega o recordatório, né? Quando a gente pega os sinais e sintomas, aí eu faço assim, tá certo, então a gente vai melhorar. Vamos ajustar a ingestão proteica. Ok, a gente vai melhorar a proteína em todas as refeições, porque ela não pode ser só de uma vez. Ah, não posso comer só no almoço? Não, não pode comer só no almoço. Existe uma síntese, né? Que é aquela absorção que ela é feita por parte, tem que ser dividida. Então tem que ser um pouquinho de proteína de manhã, um pouquinho no almoço e um pouquinho no jantar. E eu falo um pouquinho que é para convencer meu paciente que ele está fazendo errado. Então, inicialmente a gente insiste, né, Carla? E aí depois a gente começa a perceber, ele mesmo começa a perceber que realmente está fazendo o caminho incorreto. E a proteína é muito importante. Então, quando a gente trabalha o ovo de manhã, mas eu vou comer ovo todo dia. Eu digo, olha, ovo é uma proteína de alto valor biológico. Então, a gente vai ter vitamina B12, a gente vai ter vitamina A gente vai ter aminoácidos. Gente, os aminoácidos essenciais são muito importantes. Eles participam de muitas reações. Então, paciente cansado, fadigado, sem energia, a mente quer ir, mas o corpo não quer. E aí se confunde muito com depressão. E Carla, que estuda muito, né? Minha professora, minha mentora, minha amiga, minha sócia, a gente discutindo bioquímica, e aí ela fala uma parte e eu faço, olha, mas tá vendo? L-tirosina tá na proteína. Provei mais uma vez. Não foi, Carla? Um dia desse a gente conversando sobre o funcionamento da tireoide. Então, muitas mulheres que dizem, meu metabolismo é lento. Mas eu não tenho energia. Mas eu ganho peso com facilidade. Quando a gente vai ver, não está consumindo proteína suficiente. Então, tem que... Pode falar, Carlinha. Pois é, eu vou falar, porque eu gosto de desenhar. Eu gosto de desenhar, fica para todo mundo entender. Aí o pessoal aqui no YouTube também, o pessoal está aqui no YouTube, sustentando aqui com a gente. Que é o seguinte, gente, o que foi que a gente estava conversando com a semana passada, foi, Roseli? A gente estava conversando sobre isso. Veja, eu ensinei para vocês que tem isso daqui, ó. Esse daqui tá ruim. Deixa eu pegar um. Que tem o tal do ATP, certo? E eu falei para vocês que o ATP, adenosina trifosfato, e fosfato é fósforo.
E aí eu conversando isso com o Roseli, e a gente falando dos suplementos que teriam esse fósforo ou esse fosfato, aí Roseli disse assim, ô gente, fósforo tá onde? Nas proteínas, não é verdade? Por isso que quando a gente adequa a proteína, a própria pessoa que tem diabetes, ele melhora. A pessoa que está faltando energia, por que está faltando energia? ATP não é o que dá, a gente já ensinou isso aqui no canal. ATP não é o que vai dar energia, não é só a nossa moeda de energia. Se eu não tenho a matéria-prima para formar o ATP, como é que eu vou ter energia? Não é verdade? E aí, essa questão que eu estava conversando com o Roseli a respeito da proteína, é porque é o seguinte, quando a gente faz esse recordatório, é muito interessante. A observação é, pelo menos para algumas pessoas que aparecem, né? Que normalmente no almoço, a quantidade de proteína acaba sendo até interessante. Até come um pouco mais, vai para o self-service e tal, e aí come. Só que aí, hoje, eu vou trazer ele, que nunca mais eu trouxe. Nunca mais eu trouxe ele, Rubio. Nunca mais eu trouxe. Olha, o menino do olhão, do bocão, sem dente. Trouxe aí de novo o menino do olhão, do bocão, sem dente. Porque teve uma coisa aí que você falou, que é essa questão que a pessoa acaba comendo pouca proteína e às vezes nem quer comer carne, porque tá aqui, ó, não mastiga. A pessoa não mastiga. Então, às vezes ela acha que está comendo muita proteína, e é essa coisa que você falou, né, Roseli? Fico pesado, fica empachado, porque não mastiga, não digere a proteína. O nosso organismo, o nosso intestino, ele só vai absorver aminoácido, que é a partezinha pequenininha da proteína. Se você não mastiga, você não vai ter também. Parece que você está comendo muita proteína, mas no final das contas você não está absorvendo. É isso mesmo, Roseli? É, porque, veja, se a gente faz o processo de mastigação corretamente, né, vão partículas menores. E eu sempre indico, assim, paciente que tem dificuldade para digestibilidade, usar os alimentos mais cozidos, né? Porque se você pega um bife de carne assado, rígido, resseco, dificulta o processo de mastigação. Se é um idoso, se é um adulto que precisa comer dentro de 15 minutos, eu tenho muitos pacientes meus que precisam comer dentro de 15 minutos, então acaba que é muito rápido, é 15 minutos para ir e voltar. E aí aquela partícula ela vai gigante e aí começa uma má comunicação. Então, eu sempre digo que para um bom relacionamento tem que ter comunicação. Então, comunicação com o nosso corpo também. E aí aquela proteína ela chega enorme no meu estômago e por vários outros motivos de intoxicação, de você não se hidratar suficiente, alguns órgãos auxiliares, como o pâncreas, o fígado, não está ali no seu melhor estado, vamos dizer assim, de produção de enzimas, você come uma proteína que não digere. E aquela proteína ela fica enorme, porque ela começa a fazer fermentação a nível gástrico e intestinal. E então, aquilo ali vai crescendo, 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 e daqui a pouco ele passa direto para o intestino e começa a fazer outro tipo de fermentação também, que a gente fala putrefação, né, Carlinha? Porque começa a dizer assim, não, isso aqui não funciona para mim, eu não consigo absorver, passa adiante. Só que ele passa adiante e ele inflama também o intestino. Então, eu preciso ajustar essa digestibilidade. Eu preciso melhorar essa biodisponibilidade dos nutrientes. Então, uma dica que a gente sempre dá, goteja um pouquinho de limão em cima da proteína, que ali aquele processo vai começar a ser facilitado. Toma um shotzinho de limão antes. E aí, esse despertar, tá? Da fruta cítrica, né? Da vitamina C, da acidez, vai fazer com que você tenha uma digestibilidade melhor,
faz um chazinho antes, um chá para melhorar a mucosa intestinal, preparar esse estômago, proteger mais, produzir mais mucina. Então faz um chazinho de espinheira santa antes, é trabalhoso, mas quando você começa a colher os frutos, é muito bom. Então, essa semana, eu digo assim, que foi uma semana de vitórias, porque chegaram muitas pessoas, que eu fico muito feliz quando meus pacientes chegam, e eu vejo a capacidade que eu tenho de ajudar aquelas pessoas. Então, eu sou muito grata. Eu vou ouvindo aquelas histórias e vou dizendo, meu Deus, obrigada por essa pessoa ter vindo, porque eu vou poder ajudar. E a pessoa está perdida, assim, sem rumo. Então, ontem eu recebi um rapaz jovem, já com 3 internamentos, e a diabetes dele super alta, crises abdominais, assim, intensas, porque ele tinha um problema digestivo também, e aí negligenciou porque não conseguiu ninguém para cuidar. Enfim, só sei que estava uma bênção de Deus. E aí eu disse aí eu organizei, né? Expliquei para ele o que a gente ia fazer. A gente ia fazer algumas enzimas para melhorar a digestibilidade. A gente ia fazer alguns nutrientes para fazer aquele processo de desglicação da molécula da diabetes que não estava funcionando bem, que as taxas estavam muito altas, e eu fui explicando como tinha que ser, e ele refletindo que a vida toda dele, ele teve uma má alimentação. E hoje, Rafa, meu amor, você entrou, você que me incentivou. Na verdade, todas me incentivam, pausa, gente. Mas Rafa me deu uma palavra muito interessante e eu preciso agradecer ela ao vivo. Ela disse, seja você mesma. Obrigada, Rafa. E aí, eu vendo esse paciente estava falando, né? E aí, hoje, com 40 anos, ele está colhendo frutos muito ruins. Mas eu disse, olha, existe uma grande chance da gente mudar. E agora você vai começar a se sentir bem, porque eu tenho certeza que ele vai se sentir bem, se ele fizer a parte dele, né? Óbvio. E aí a gente vai ajustando cada refeição. Então, se hoje, voltando lá para a alimentação, Rosa, eu gosto muito de pão. Ok, vamos comer pão de manhã, mas vamos colocar um ovo, vamos colocar um pouquinho de frango. E aí você coloca o seu queijo também. E a gente coloca um tomate, um alface. E aí, o que a gente está colocando? Fibra, a gente está colocando proteína de alto valor biológico, e a gente está mantendo aquele carboidrato, que era tudo que ele queria, era comer aquele pão de manhã, que é o de sempre. E aí, sobre o café, a mesma coisa, a gente vai ajustando, olha, diminui um pouquinho a ingestão de açúcar, que você começa o processo de desinflamação. Então, a gente vai ajustando aos poucos. No almoço eu falo, gente, a prioridade é a proteína. Você coloca um outro carboidrato auxiliar. Existem várias informações na internet sobre a quantidade que a gente tem que trabalhar, né? Isso. E aí eu sempre faço assim, olha, vamos trabalhar com o mínimo para ver se você chega. A RDA diz que o mínimo hoje para um paciente é de 0,8, tá? Lá vai eu, Roseli. Sabe que eu sou professora e eu adoro um quadro, né? Então, gente, é o seguinte, o que a Roseli está falando aqui, que existe na ciência uma coisa chamada RDA. Aí no Instagram, Roseli, vê ao contrário, tá? Eu tô vendo, é ao contrário. Você é ao contrário também? Aqui no YouTube é normal, aqui no Instagram é ao contrário. Então, RDA, que é a recomendação dietética diária daquele nutriente. E no caso do macronutriente, que é a proteína, ele coloca 0,8, né, Roseli? 0,8 gramas por quilo de peso. por quilo de peso. O mínimo, né? O mínimo. Exatamente. Então, o que a ciência fala é que 0,8 seria o mínimo para você só fazer aquela manutenção. Para você não entrar em desnutrição, né? Aquele processo de caquexia, quando você perde tanta massa magra que você começa a vir para desnutrição. 0,8. E no idoso a gente chama assim, sarcopenia, né? Caquexia. Às vezes, não sei se vocês já viram, a pessoa fica tão magra que esse osso daqui, o osso do externo, ele aumenta. Ele vem para frente. E tão magro, né, que a gente chama aí que é um processo de sarcopenia ou caquexia.
Então, 0,8 gramas por quilo de peso seria o mínimo para manutenção básica da vida, para você não entrar em desnutrição. E eu acho que, na verdade, a gente não tem pessoas que não chegam nem a esse valor, né, Roseli? Não, a maioria das pessoas não chegam. Quando eu falo sempre assim, vamos calcular um dia bom, vamos imaginar, que aí eu colho, né, as informações que eles me trouxeram, assim, dos melhores dias, porque nem sempre existe uma constância. E eu sempre falo, tem que ter uma constância, tem que ter um mínimo ali diário. E aí, essa ingestão vai muito abaixo, a gente chega assim, 50% desse valor mínimo, que a gente vai calcular 0,8 pelo quilo de peso da pessoa, e aí isso dá 60 gramas de proteína enxuta, né? Não é o peso real do alimento. Então, para ter noção, um bife de carne de 100 gramas, ele tem uma média de 25 gramas de proteína. Um ovo, se for um ovo grande, ele vai ter, que tem aqueles ovos que é bem pequenininho, né? Não conta, tem que contar dois. É 7 gramas. Então, a proteína do frango e do peixe, ela já fica inferior. Então, quando a gente vai fazendo essa soma do dia, a gente vê que o paciente quase não tem uma ingestão proteica suficiente. E os pacientes que treinam, né? Eu digo, ó, não tem como crescer sem proteína, tem que aumentar a ingestão proteica. Ah, mas eu quero suplementar. Gente, suplementação é importante, mas a nossa base é o alimento. Então você não pode viver de whey o dia todo. Ah, eu tô lá 3 doses de whey, até porque para a síntese do corpo vai ser difícil absorver aquilo ali tudo. Mas se for alimento, ele não vai ter só os aminoácidos, mas vai ter as vitaminas também. Então, na proteína, quer perguntar, Carlinha, alguma coisa? Mas assim, para deixar a coisa bem, bem compreendida, para ninguém chegar de repente no restaurante e pesar um bife de 100 gramas e achar que está comendo 100 gramas de proteína. Então, não, 25, uma média. Então é 25 aqui, né? 25. Então, a média que um bife de 100 gramas tem 20 gramas de proteína. Claro, porque ele tem o restante, né? Vermelha, né? Porque se for frango e peixe, né? Um filé de frango ou de peixe, 100 gramas vai ter menos. Assim, ficam em torno de 20 gramas, por aí. Ou seja, porque vai ter água, né? Vai ter água, vai ter outras vitaminas. E aí, o pesar mesmo ali tem vários nutrientes. Mas quando fica o resultado final proteico, é bem inferior. Outra pergunta também que as pessoas fazem, mas queijo e leite? Gente, dependendo do iogurte, que agora a gente tem várias marcas, né? A gente ama uma marca bem limpa, assim, que a gente tem aqui, que é a Verde Campo. Né? Isso não é propaganda não, né? Isso é porque a gente gosta mesmo. E aí você tem aqueles iogurte proteico, ok, lá tem bem grande, 24 gramas, 15 gramas, ok. Mas geralmente, quando é aqueles mais simples, eles não têm nem 2 gramas de proteína naquela porção pequenininha. Queijo também. Se você tiver que comer muito queijo para ter proteína, você pode inflamar o intestino, você pode ter uma diarreia, você pode ter alguns efeitos colaterais. Então, eu sempre digo, a gente tem que saber o que é que a gente pode exagerar um pouquinho ou ingerir a quantidade realmente suficiente. Outros alimentos a gente não pode exagerar. Então, eu vou botar meu paciente para comer uma barra de queijo, que ele vai parar no hospital. Por uma intoxicação alimentar, fora que é um processo de industrialização ali, então tem muito sódio, tem muito conservante. Algumas pessoas não têm uma boa digestibilidade, algumas pessoas têm processo alérgico, têm processo de intolerância. Então, frango, peixe e carne, os alimentos de origem animal de alto valor biológico, existe uma porção menor que faz mal, vamos dizer assim, né? Que tem um processo de alergia. Carla, tu tem alergia à proteína? Tu tem algum paciente de origem animal? Sem ser assim, por opção, né? O veganismo, que por motivos, questões sociais, não gostam. Mas tem algum assim, Carlinhos? Eu não tenho, de alergia mesmo.
Só para dizer, eu tenho uma única paciente, mas aí ela tem alergia até à água de coco. Então, é mais complexo o caso. Veja, tem uma pergunta aqui no Instagram. Ela é um comentário, mas eu acho que é uma pergunta. Professor Adriano, Matheus Adriano, obrigada, meu professor maravilhoso. Matheus, você está fazendo um trabalho excelente. Parabéns, parabéns. Olha, aumentando o meu músculo, diminuindo a gordurinha aqui, já emagreci 3 quilos. Oi, então aqui, ó, 3 quilos de gordura, viu? Diminui minha barriga. Muito obrigada. Aqui ao vivo e a todos. Mas ele coloca assim, Roseli. Então, suplemento é só um complemento e não uma dependência, como vejo muito hoje, principalmente no ambiente de musculação. Sim, sim. Eu gosto de colocar o whey, né, que é o mais comum, como um complemento. Eu sempre digo, gente, vamos para a alimentação. Se a gente não conseguir bater essa ingestão, a gente vai e coloca um whey, tá? Mas aí meu paciente faz, não, Rose, mas eu quero whey. Ok, então eu vou dentro da tua necessidade organizar essa dose e a gente vai tomar. Então, porque eu acho que a nutrição ela tem que ser leve, né, Carla? É isso que a gente faz dentro do consultório. A gente não pode ter regras. Ah, você tem que fazer isso. Ou não, não vai servir se você não fizer isso. Gente, ser humano, ele tem vários complexos, ele tem várias dificuldades, ele tem várias rotinas diferentes, pensamentos. Então, se a gente não tiver flexibilidade, a cabeça boa para entender o paciente, ouvir o que ele está me pedindo, de nada vai adiantar, porque não existe uma regra. Essa RDA é só uma ideia do que a gente tem que fazer, mas não é uma regra. A gente sabe a necessidade do paciente e eu vou ajustando. Então, eu sou a favor, mas logo após a ingestão alimentar. Então, faz a alimentação certinha, vê o que não bateu, não dá, Rose, para fazer isso tudo que você me pede, eu coloco um whey para facilitar, tá? E eu só coloco uma dose por dia, eu não coloco mais de uma dose. Eu sempre falo de custo também, porque o alimento, ele ainda mesmo com essa situação que a gente está hoje, ainda é mais acessível e vai trazer muito mais vitaminas e minerais. Então, a vitamina K2 para absorção do cálcio, a absorção da vitamina D, ela vai estar onde? Nas proteínas. A vitamina A para visão, para pele. Onde é que vai estar? Nas proteínas. O complexo B, que a gente tem B1, B2, B9, B12 nas proteínas. E aí o paciente faz, Rose, minhas pernas parece que tem uns 10 mil quilos nas minhas pernas. E às vezes eu nem tenho exame. Eu faço, tá, eu já sei o que é que tá faltando. E aí eu explico, tá faltando B12, porque na tua ingestão não tem. Então, vamos lá, suplementar. E a gente faz aquela suplementação assertiva na necessidade que meu paciente precisa e não é para o resto da vida. Não gosto de dizer, você tem que tomar suplemento para o resto da vida. Não. A gente toma um período, vê o que sente, depois a gente para. Até porque quando meus pacientes param os suplementos, eles entendem que o corpo está sentindo falta e está realmente fazendo efeito. E aí a gente vai montando só o que realmente precisa. Mas eu abri aqui um material que a gente tem falando sobre os aminoácidos. Eu queria falar só alguns, né? Para a gente só afirmar, Carlinhos. Acho que é importante essas palavras. Ácido D-aspartico é um aminoácido que a gente encontra nas proteínas. E ela promove a testosterona, que é tudo que os homens gostam e as mulheres também precisam para a reorganização dos hormônios e para facilitar o ganho de massa magra. Testosterona tem que ter ácido D-aspartico. A L-teanina é um aminoácido também. E a L-teanina, ele é um neuroprotetor. Então, paciente depressivo, paciente triste, angustiado, que não consegue colocar as ideias no lugar com facilidade, trabalhar, se sentir entristecido, muitas vezes é um déficit de proteína, minha gente, porque não tem L-teanina, não vai produzir os outros hormônios, então não tem triptofano. E aí, Carlinhos, o que a gente faz? Pois é, aí a gente conta história. A gente conta história. Olha, se a gente fosse
fosse contar todas as histórias que a gente contou ao longo desse Calma, aí, o povo vai enjoar. pois é. Mas aí tem essa historinha, que é uma jovem que chegou no consultório com um diagnóstico de depressão. Vejam bem o que eu estou falando. Não estou dizendo que não existe essa doença, não é, Rodrigo? Não é que não existe, claro que existe. Mas, às vezes, ela é mascarada por um déficit de proteína, minha gente. A jovem, basicamente, não comia proteína. Não comia. Eu acho que ela comia o quê? 2 ovos por dia. Não tinha carne, não tinha peixe, não tinha frango. Gente, 2 ovos por dia, como a gente viu aqui, dá 14 gramas de proteína. E o resto de proteína vegetal. Gente, é o seguinte. Eu respeito super. Respeito demais, porque é uma questão social, uma questão mental, uma questão sua, espiritual. Na questão do vegetarianismo e do veganismo. Mas para ser nutricionista desse tipo de paciente, a gente sofre, né, não, Roseli? Para bater cota de proteína para uma pessoa dessa, é muito difícil. A gente tem que fazer conta para cá, puxa de lá, mistura não sei o quê. Aí, essa eu particularmente vejo assim, ela precisa de suplementação. E aí, se você me permite, só para as pessoas terem ideia aqui, né? Mas Eu tô vai com... ter que esconder a marca. Por quê? Uma marca tão boa. Pois. Não. Quem sabe a nutricionista não vê a gente e diz, não, eu quero vocês na minha equipe agora. Pronto. Estou mostrando a marca. Porque, assim, de qualquer forma, né, Roseli, eu acho que marcas boas a gente é para falar mesmo, porque é uma marca limpa. Quando a gente chama de uma marca limpa, uma marca clean label, significa ela não tem corante, ela não tem conservante, o adoçante é da melhor qualidade, tá certo? Então, essa é uma marca muito boa. Então, quando ela coloca aqui, ó, aqui ela tem o aminograma. Quando vocês forem comprar, porque a gente sabe, né, Rodrigo? Vai só vai na internet, compra um monte de whey, vai nessa lojona dessas que tem aqueles homens bombadão assim na frente, e compra de qualquer jeito. Então, vejam. Tipo de proteína. Aqui tem dizendo assim, ó, proteína iso e hidro. É isolada e hidrolisada, não é isso? É uma proteína mais pura. Isso aqui também é uma proteína mais pura. Aqui vai ter muito carboidrato, muito açúcar. Carlinhos, desculpa, eu vou te interromper. O que acontece? Às vezes as pessoas compram algumas marcas que é mais barato, assim, mais acessível. E não tem a informação que esse whey pode ser concentrado, tá cheio de açúcar, cheio de corante, cheio de conservante. E ele deixa de fazer... Oi. Então, quando aqui na frente tem escrito concentrado, é porque tem muito açúcar. Vai ter mais carboidrato, né? Então, eles reduzem a proteína, que é o que você acha que está comprando, e eles colocam mais carboidrato. Então, a hidrolisada e a isolada, elas vão ter menos açúcar, por isso que elas fermentam menos, né? Assim, em algumas pessoas. Claro que isso é muito individual de proteína. Mas ela vai ter uma absorção melhor. A hidrolisada, ela tá mais quebradinha, né? Mais fácil de absorção. E isolada, porque ela vai ter mais proteína. Então, às vezes, o barato sai caro. E marcas que eu não conheço, eu sempre digo, eu entendo que você quer comprar, mas eu não conheço, eu não tenho essa prática, eu não leio nenhum estudo, eu nunca fui visitada. Eu gosto dessa aqui. Então, a gente sempre indica marcas que estão sempre com a gente, né? A Vitafor, a Nutrify, são marcas muito boas e muito limpas, sem conservantes, né? Sem conservantes, sem corantes que inflamam o intestino. E ainda assim, alguns pacientes específicos não têm boa digestibilidade para whey. Então, recentemente tem uma paciente minha que ela disse, Rose, eu aumentei 10 centímetros no meu abdômen com whey. Eu digo, tem que parar. Não vai usar. Não vou insistir, a minha paciente está dizendo que não faz bem para ela. E era ela mesma que queria tomar, né? Eu não coloquei, não. Foi ela que pediu. E aí eu disse,
Não faz bem, doa para alguém, comprou aquele potão e não foi tão legal. Mas eu queria só continuar aqui rapidinho, Carla. L-glutamina, mais um aminoácido. E aí ele faz uma recuperação do tecido muscular e de todos os outros tecidos gastrointestinais, né? Que são as velocidades de absorção. Isso vai estar dentro da proteína também. Vai ativar o processo de energia. Então, de novo, mais um elemento, L-tirosina, outro elemento que a gente precisa e que vai trabalhar ali na nossa tireoide. Gente, é um mundo muito lindo. É incrível quando a gente faz isso e aí o paciente refere assim, cara, tô me sentindo muito mais saciado, mas meu processo de cognição tá melhor, a minha circulação sanguínea tá ficando melhor, meus exames estão melhorando, meu triglicerídeo tá baixando. Ah, uma pergunta. Rose, quem come muita carne, qual é o efeito colateral, né? Depende do que se associa. Vamos lá. Se você é aquela pessoa do churrasco, come muita carne, muita gordura, o que a gente tá pedindo para comer proteína e não gordura, gente, é diferente. Aquela gordura branca, espessa, né? Tem nas carnes, não é isso que a gente tá pedindo, não. É couro, né, do animal, assim, aquela pele, né, do frango, não é isso que a gente tá pedindo, a gente tá pedindo a carne magra. E aí associa também a cerveja, a bebida alcoólica, e aí você ganha peso, óbvio, porque o índice calórico vai lá pra cima, e aí você culpa a proteína? Não. Você tá tendo uma alta ingestão proteica, você tem uma inatividade física, porque geralmente quem gosta muito de churrasco e cerveja se sente cansado e não treina, e aí, consequentemente, você ganha peso. Então, só para reforçar, tudo tem um depende, né, Carla? Depende. Depende de quem depende de como a gente vai fazer, depende de como a gente vai organizar. Então, eu não estou dizendo pra gente comer a carne do mundo, estou dizendo pra gente comer carne e as outras proteínas de origem animal com quantidade, para a gente colher os frutos desses benefícios, né? Esse benefício que traz. É interessante, né, Rodrigo, interrompendo, que procure realmente um nutricionista, porque vejam só, aqui a gente falou, eu estava você falando assim da quantidade de proteína, e eu só aqui imaginando que esse pacotinho aqui, ele diz que são 23 gramas nessa porção. Tem 23 gramas. Praticamente 3 ovos, se for ovos grandes. Então, às vezes, a gente não consegue bater a cota de proteína, por quê? A gente quer emagrecer, a gente quer melhorar a nossa massa óssea, a gente quer aumentar a testosterona, a gente quer melhorar também a massa muscular. Então, 0,8 por quilo de peso não dá. Às vezes, a gente tem que chegar até quanto? Eu estava vendo, a gente participou de um congresso agora no final de semana, o CBMS, e chegou assim, claro, era um profissional da nutrição esportiva, ela estava trabalhando com um atleta, e ela disse que tem determinados atletas que ela chega a 3,5 gramas de proteína. Nossa, é muita proteína. Então, Roseli, tu diria Eu assim, não tenho essa prática, não, de uma dose canônica. E trabalhava mesmo com atleta mesmo, atleta de competição. Né? Então, é outra realidade, não é a nossa. Mas, assim, em relação à nossa realidade, a gente for pensar nessa questão aqui, dessa nossa alimentação normal, né, do atleta, e mesmo que a gente faça atividade física. Por exemplo, eu faço atividade física, mas a minha atividade física é de leve a moderada. Então, eu também não vou precisar de um exagero de proteína. Mas aí você diria mais ou menos quanto de proteína para assim, ajudar no emagrecimento, para a manutenção da massa magra, para aumentar um pouquinho. E esse efeito da depressão também, né? 1,5 de proteína é o que eu uso geralmente para os meus pacientes. 1,5. Então, é 1,5 gramas. Digamos, por quilo de peso, certo? Por quilo de peso. Então, a pessoa chega lá com 65 quilos.
E aí? 65 quilos, vamos lá, vamos para a calculadora, né, gente? Que eu sou nutri, não sou professora de matemática. Então, a Tem gente usa calculadora, esse recurso. Cássia tá aí, ó. Vamos lá, Cássia. Vamos trabalhar e voltar aí. Vamos lá. 65 Então, a gente tem 97 gramas de proteína. E aí, para a gente distribuir isso, tá, gente? O que, que a gente vai fazer? Lembrando que a gente tem a proteína vegetal como auxiliar, mas que a gente vai tentar se aproximar o máximo possível a esse número. Então, vamos imaginar que essa pessoa consegue comer, ela tem uma boa digestibilidade. E aí ela consegue ali fácil comer 150 gramas de carne vermelha no almoço. Gente, 150 gramas não é muito não. Ó, tu não quer botar 200 para facilitar a nossa conta, não? Não, 200 é muito, Carlinha, também. Vamos dar crédito, né? E aí volta de novo aquela história. A gente tem que dividir, fracionar. Tá. Porque não é que eu queira facilitar a minha vida, mas eu tenho que ver o lado do meu paciente, que ele não consegue comer aquela ingestão ali. Ok, então eu vou aqui para mais ou menos. Deixa eu ver aqui. A já está fazendo cálculo de proteína ao vivo e a cores, rapaz. 37 gramas no almoço, certo? 37 gramas no almoço, certo? Ok. Aí eu coloco aqui 2 ovos pela manhã, Aí já tem 14 gramas. 2 ovos à noite, que aí eu posso auxiliar com queijo, um pouquinho de frango, um pouquinho de atum, tá? Ok, aí vai dar quanto aí, Carlinha? Mais 24, já está em 61, certo? Eu tinha falado 97. Se eu trabalho o queijo nas 2 refeições, café da manhã e jantar, eu tenho pelo menos aí uma fatia de queijo boa, eu tenho pelo menos umas 4 gramas de proteína, mais ou menos, uma fatia de queijo boa. Mas eu tenho que pensar no índice calórico também. Então, vamos colocar aí mais ou menos 8 gramas de proteína do queijo. Já cheguei em quase 70. Rose, esse complemento vai ser de quê, né? A gente tem proteína no feijão, a gente tem proteína no arroz, a gente tem proteína nas oleaginosas, a gente tem proteína nas sementes. Então, gergelim tem proteína, pepita de abóbora tem proteína. A gente pode incluir aí um iogurte proteico no lanche. Tem várias estratégias complementares. Mas veja só, já foram 4 ovos e 150 gramas de proteína de carne vermelha, né? E geralmente as pessoas não fazem isso. Aí, de repente, eu poderia acrescentar aí, sei lá, se você disse assim, 100 gramas de frango e peixe dariam 20 gramas de proteína. A gente já alcançou aí mais 67. Se eu colocar 50 gramas, então... Pedacinho no jantar, né? Você tá dizendo. Um é? pedacinho já teria mais 10 gramas. Então, 50 gramas é um negócio desse tamanho assim, ó, minha gente. Bem pequenininho. Bem pequenininho. É bem pequenininho, 50 gramas. E aí a gente também iria complementar. Isso vai ajustando com o paciente. Ah, precisa fazer logo tudo de uma vez? Não. A gente precisa ir crescendo dentro desse processo de reeducação alimentar. Ah, Rosi, imagina, quem saiu de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso por dia, ou só comia um ovo de manhã e um ovo no almoço, ou um ovo no almoço e um ovo no jantar, só isso. E o resto só proteína vegetal para fazer um negócio desse. E aí, Roseli? Tá, mas se tiver proteína vegetal, né? Porque a maioria das vezes não tem. As sementes do bem, né, Carlinha, que a gente fala, as pessoas não têm o hábito e elas precisam. Gente, linhaça, gergelim, chia, as pepitas de abóbora, pepita de girassol, o psyllium, as fibras elas não usam e não sabem que tem proteína ali. A gente vai ter proteína também nas frutas. O abacate ele tem proteína também, então a gente vai ganhando nas outras, ganhando um pouquinho de cada um ali naquela ingestão. Rose, dá para fazer 100% todos os dias? Não, mas se tu fizer 50%, tu já vai ter um resultado incrível. Nesse um dia tu faz 50%, outro dia tu faz 70%. É incrível o resultado.
Roseli, eu trouxe isso daqui, né? Como você falou, né? São aquelas marcas limpas que a gente costuma prescrever. Não é sempre, mas é como se fosse um coringa. Naquele dia que você não consegue muito bater sua cota proteica, porque, por exemplo, uma barrinha dessa daqui, eu tenho 20 gramas de proteína. E eu contei assim, aí é mais ou menos 3 ovos. Então, às vezes, comer a metade, quando a pessoa, tipo, vai viajar, a pessoa vai viajar e aí quer estar utilizando ali aquela proteína, porque é como você falou, a proteína promove saciedade. Então, quando eu não como proteína e vou atrás só de carboidrato, só de massa, eu como, dá aquela satisfação inicial, mas depois parece que a fome aumenta. Parece não, a fome aumenta mais ainda por conta do A gente falou glicêmico. sempre de um paciente com hábitos ruins, né? Vamos falar de um paciente com hábitos bons, né? Ah, hoje eu como muita fruta. Eu acordo de manhã com uma tigela de fruta. E aí eu boto mamão, melão, melancia, banana. E eu como ali meio quilo de fruta. Não, meio quilo é muito, né, gente? Mas como bastante. E aí depois, Rose, tô com fome de novo. E aí eu como ovo, pão. Eu como cuscuz com manteiga. E aí depois eu vou trabalhar, daqui a pouco eu tô com fome de novo, eu como fruta de novo. E no almoço eu tenho que tomar suco. E no lanche da tarde eu como fruta de novo, porque eu amo fruta, fruta é muito bom. E no jantar eu tomo outro suco, outro copo de suco. Então, o que acontece? Gente, é incrível, vocês têm muita fruta. Mas fruta sozinha não pode, a fibra não é o suficiente. Então, você tem que colocar fibras adicionadas, proteínas adicionadas. Então, colocar um whey não, um iogurte, ou um whey mesmo, um iogurte de boa qualidade, com 10 gramas de proteína, vai fazer toda a diferença. Se você colocar aveia e um pouco de castanha do Pará, ou amendoim, vai fazer toda a diferença, porque tem a proteína vegetal. E aí, eu recebo muito paciente diabético que ama comer fruta. Aí eu como fruta o dia todo. Ah, Rose, não vou poder mais comer fruta? Você vai. Mas você vai comer com quantidade e por vez, sabendo que uma fruta mais rígida e não tão doce, ela vai ter um menor índice glicêmico. E uma fruta mais doce e mais fácil de mastigar. Você mordeu uma melancia, mordeu, acabou. Mordeu, acabou. E aí é diferente de você comer uma goiaba mais dura. Uma maçã, ninguém come uma maçã e acabou, né? Você tem que mastigar, senão você vai se entalar, né? Então, vai mudar todo o contexto. Então, quando a gente faz lanche, eu sempre boto muitas opções de lanche. E aí, meu paciente fala assim, ô Rosmar, eu não gosto de abacate. Dá pra botar um tiquinho de açúcar? Eu digo, tá bom, vamos entrar num acordo. Se você fizer um purê de abacate com um tiquinho de açúcar, bem pouquinho, você botar um pouquinho de leite e um pouquinho de aveia e umas sementinhas em cima, aí eu deixo você comer. Você quer? Claro. Eu entrei num acordo, vê quanta coisa eu coloquei para ele saudável para ceder um tiquinho de açúcar. Então, a gente não tem um vilão, mas a gente usa ele como o nosso recurso para o paciente comer melhor. E aos poucos ele vai desassociando o sabor doce, mas eu ganhei o abacate, a aveia, as sementes do bem, eu ganhei também as oleaginosas e coloquei um tiquinho de açúcar, que ele podia comer um pudim, um sorvete, um picolé, ou qualquer outra coisa, ou só fruta. Aí a gente vai adequando as estratégias e fazendo com que aquele paciente se alimente melhor. Pois é, né? Roseli, você acredita que já são 7h11 da manhã? Tá na hora de acabar. Pois é, minha gente. Olha aí, quase uma hora de live. Não é verdade? A gente conversou aqui bastante. A gente fez cálculo de proteína nessa live. Imagina. Então, assim, sugiro que realmente você está querendo, vocês veem que na nossa conversa aqui, não é aquela coisa, você tem que fazer assim. É claro, é óbvio. É a palavra depende. Se a gente chega uma pessoa em quase coma diabético, você não vai dizer para a pessoa, não, coma açúcar. Entendeu? Que seria uma irresponsabilidade. Não é isso. Mas, de uma forma geral, o que a gente faz é essa reeducação alimentar. A gente vai modificando
aplicando, vai mudando aos poucos, vai adequando, vai ajustando a proteína. Então, veja o quanto que Roseli mostrou aqui pra gente, e é engraçado porque você falou, e eu fui procurar aqui no aminograma, e tem aqui, ó, ácido aspartico, né? Nesse aminograma aqui tem ácido aspartico, que vai ajudar aí nessa formação de testosterona. Vai ajudar, né? O aminoácido para isso. Então, o que a gente viu? Essas proteínas trazendo esses nutrientes como o fósforo, que a gente viu que vai alimentar aí o ATP, é matéria-prima para isso. A proteína que vai trazer a tirosina que vai formar o seu hormônio da tireoide, a tirosina que vai ajudar a formar a dopamina, que é o hormônio da satisfação. Uma pessoa com depressão, ela não tem satisfação com a vida. Então, vamos, aos poucos, ajustar as proteínas. Agora, ajusta a proteína também com o estômago e o intestino íntegro, tá? E melhorando a mastigação. Senão, eu trago o menino do olhão do botão sem dente de novo, que é feio, parece uma lombriga. Não é? Outra coisa também, Carlinhos, que a gente esqueceu e é bem importante, o sono, né? As pessoas hoje elas não dormem, porque muito carboidrato, o cérebro ele fica ativado o dia todo, então o teu corpo está exausto, porque ele dá cansaço, mas ele te dá uma mente acelerada demais. E é a coisa mais comum que eu vejo no consultório, as pessoas dizem, Rose, eu não consigo dormir. Claro que tem um celular, né, que o pessoal fica muito no celular. Mas não consigo dormir, Rose, por quê? Não tem zinco. O zinco a gente vai estar nas proteínas também, zinco para imunidade, zinco para sono, para melhorar a disposição. Então, a gente precisa ter essa consciência de onde vem o nutriente. E a nutricionista, o papel da gente como profissional é te ensinar. Então, não é pegar qualquer coisa e te dar. É colocar os alimentos de forma harmônica para que aquilo ali vai te fazer bem, vai cuidar da tua saúde e a longo prazo. Gente, não estou falando de medicamento. Ai, comer carne, vou dormir, comer carne, vou... Não é isso. Não é assim de uma hora para outra. Eu preciso de uma constância, eu preciso de um pouco mais de tempo, que você se dedique alguns dias para aquilo dar certo. E a gente está super disposta a cuidar de vocês. A Uninutri é uma equipe excelente. Eu vou vir mais vezes, porque essa palavra foi muito maravilhosa para mim, Rafa. Muito obrigada. Ela disse assim, você só precisa ser você. Quando ela disse isso, aí a ficha caiu, porque Carla fala isso sempre. E eu, não, enfim. Agora, essa sou eu mesma e eu estou muito feliz. E aí hoje eu vou deixar, a Carlinha abriu, eu vou deixar aqui uma coisinha que eu achei bem interessante. Cuide de sua saúde, respeite seu tempo, não se compare com ninguém, que a gente às vezes quer viver vida de Instagram, né? Aquela vida perfeita, maravilhosa. Organize sua rotina, porque você merece isso. Faça algo que goste. Não coloque a culpa nos alimentos para o que você gosta, não é só isso que você gosta. Foque sempre em coisas boas, então vai dar certo, vai melhorar, amanheceu, é um novo dia, uma oportunidade. E o resultado disso é cuidar mais de você, porque a gente é templo do Espírito Santo e a gente precisa cuidar da gente, né? Para que as coisas comecem a florescer melhor. Obrigada. Meu Deus, que coisa tão linda! Ah, você manda isso por escrito para eu colocar. Que coisa linda! Obrigada pelo coraçãozinho. Que coisa linda, Roseli. Traz por escrito para a gente colocar aqui no canal, coloca aqui no Instagram. Foi realmente um texto muito bonito, esse que você falou. Então, gente, é isso. Um beijo no coração de vocês. Me despedindo aqui. Foi lindo, não foi, Gelza? Gelza tá mandando um beijo para você, Roseli. Beijo, Gelza. Então, agradecer, né, a todos vocês que estavam aqui. Renata, bom dia, minha irmã. Gelza, Jefferson, Daniel, Estevão. Muito grata por estarem. Ficar com a gente aqui durante 1 hora. 1 hora e 1 minuto. 1 hora e 2 minutos. Ficar aqui com a gente. Muito grata. Até próximo sábado. Sábado a gente vai trazer mais novidades de alimentação. Um beijo. Estou me despedindo aqui primeiro do YouTube, tá? Tchau, gente.
E agora me despedir aqui do Instagram. Roseli, que coisa boa. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com você. Eu acho que a gente ter mais oportunidade dessa, de conversar com as pessoas, né? Das pessoas estarem aí ouvindo informações boas, para que. E outra coisa, gente, vamos, essa live vai ficar gravada. Tratem de compartilhar com as pessoas aí, viu? Não é não, Roseli? Isso mesmo. E hoje é dia 1, né? 1 de abril. Então, que seja um marco, né? De abrir muitas coisas nas nossas vidas, na minha vida principalmente, que eu possa ser instrumento, não só dentro do consultório, mas aqui também para as pessoas que estão no canal, estão na internet, estão no Instagram. Juro que eu vou me esforçar bastante, quebrar todos os medos e resistências que existem para estar mais perto de vocês. Ok? Combinado, contrato firmado. Ah, pois é, contrato firmado. Então, agradecer, né? Tem meninos aí falando, obrigada por tudo, surreal esse momento, o Iara, vocês são top. Tem aí mais Rosângela, valeu. Eu agradeço a todos vocês. Então, beijo, Roseli, beijo grande, até segunda no consultório. E, Matheus, eu acho que eu vou aí hoje, malhar. Tchau, Tchau. gente. Beijo.